Na unidade 2, vamos estudar os indicadores e condicionantes do processo de inovação. Eu acredito que vocês já fizeram tudo na unidade 1 e já sabem direitinho o que é inovação tecnológica, de onde vem, né? E tudo que a gente viu lá na unidade 1. Agora estamos preocupados com os indicadores para se acompanhar essa inovação tecnológica. Então, o que a gente vai ver aqui no capítulo 2? Os indicadores relacionados às políticas de tecnologia e inovação, o manual de Oslo e a Pintec. A Pintec é o IBGE que utiliza a cada 2 anos, intensidade tecnológica e a localização geográfica, né, condicionando a inovação. Vamos lá. Indicadores da inovação tecnológica. Como a gente viu no capítulo 1, o Brasil usava aquele modelo linear de inovação tecnológica logo no começo. Por conta disso, o principal indicador para avaliar esse processo de inovação era justamente o investido em pesquisa e desenvolvimento, né, que era a base da cadeia lá da unidade 1 do modelo linear, né? Então, quanto mais se investia em pesquisa e desenvolvimento, os países avaliavam o nível de inovação tecnológica que aquele país estava propondo. Só que esse nível de gasto em pesquisa e desenvolvimento pode ser medido por 2 formas. Um é o montante geral, o absoluto. E a outra forma é um percentual do PIB, né? Uma medida relativa com relação ao PIB. Aí, se você olhar aqui nesse gráfico que eu coloquei, o Brasil anda um pouquinho lá atrás com relação ao gasto ou investimento em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil perdeu para todos esses países aqui em cima. Israel está aqui na ponta, Coreia, Estados Unidos. Um detalhe interessante, que São Paulo fez a média, né, maior brasileira, investiu mais no Brasil. Se você fosse tratar São Paulo sozinho como um país, o índice está aqui a mais de 1,5%, só São Paulo. Significa que os outros estados brasileiros, outras regiões, né, têm um déficit aí nesse investimento em pesquisa e desenvolvimento. Nesse segundo gráfico, aqui está um acompanhamento histórico de 2000 até 2010, de quanto se investiu em pesquisa e desenvolvimento no país. Observe que o Brasil, de 2004 para cá, vem em uma crescente de investimento, e o setor público é onde se investe mais em pesquisa e desenvolvimento. Mas 1,5 para os quase 5% em relação ao PIB de Israel é muito pouco ainda. É por isso que ainda não chegamos lá onde deveríamos chegar. Esse terceiro gráfico é um outro indicador também para a inovação tecnológica, que é o número de pesquisadores por 10 mil trabalhadores. Então, um pesquisador a cada 10 mil trabalhadores. Imagine só. Vamos lá, vamos procurar aqui o Brasil, onde é que está? O Brasil, se você dá uma olhada nessa quinta coluna do lado esquerdo, o Brasil vem com 2 pesquisadores a cada 10 mil empregados. 2 pesquisadores apenas. Enquanto lá a Finlândia vem com 16 a cada 10 mil empregados. Então esse é um outro indicador. E existem outros. Lá no capítulo você vai ler tudo direitinho. E tem a proporção de financiamento de empresa pública privada, é um outro indicador.
O orçamento governamental para esse gasto também, o nível de imposto e a isenção de impostos também pela pesquisa e desenvolvimento, a taxa de crescimento dos negócios é um outro indicador, né? Os indicadores relacionados ao resultado já da pesquisa em si, o número de artigos publicados, o número de patentes, né, outorgadas no país, produção científica pelo número de pesquisadores e pelo investimento, né, em pesquisa e desenvolvimento naquele período. Tudo isso daqui são indicadores para se analisar o crescimento do país em relação à pesquisa e desenvolvimento. Agora, atente para o seguinte: regionalmente também é possível aplicar os mesmos indicadores. Então não pense que você, por ser um estudante, né, que não tem tantas condições de chegar lá em Brasília e fazer a diferença, mas você pode fazer a diferença no seu estado. Então, atente que isso daqui tem aplicações globais e locais. Vamos lá. O Manual de Oslo, ele veio justamente para se dizer como é que se tira esse indicador, os indicadores, como se calcula os indicadores no mundo inteiro. Então, o IBGE aqui no Brasil trabalha com a Pintec, que é derivada desse Manual de Oslo, que faz os cálculos de 2 em 2 anos desses indicadores. Então, se você visitar lá o site pintec.ibge.gov.br, você vai ter, fácil, todos esses indicadores que a gente vem falando aqui. Por acaso, eu tive esse cuidado de visitar lá o site. Coloquei aqui um gráfico para vocês, alguns indicadores interessantes. Se você der uma olhada, está aqui entre 2006 e 2008, o primeiro gráfico, o quanto cresceu, né, as empresas em pesquisa e desenvolvimento. Está aqui. Algumas só no processo, outras só no produto, outra processo e produto, né, e tem aqui as que implementaram inovações ou não. Está aqui. Dá uma olhada. Se você tiver curiosidade, baixa lá o manual no site do IBGE. Tem um outro indicador aqui interessante, esse daqui eu achei muito interessante, foi o seguinte: o número de pessoas envolvidas em pesquisa e desenvolvimento separadas por grau de formação. Observe aqui, pós-graduandos trabalhando em pesquisa e desenvolvimento ainda está muito baixo aqui no gráfico em relação ao país. A maioria aqui são graduados, né? E na indústria. Observe o gráfico aí que você vai ver. Esse outro gráfico, embora a letra esteja clarinha, mas você pode baixar o PDF lá no Moodle e dar uma olhada. Observe aqui os problemas e obstáculos apontados pelas indústrias que implementaram essas inovações. Então, com essa dica aqui, por exemplo, a maioria disse que eles se depararam com elevados custos nesse processo de inovação. Outros disseram que tem escassez de serviço técnico, de mão de obra, né? Outras falaram que falta pessoal qualificado, escassez de fontes de financiamento, risco econômico excessivo. Então, aqui é um norte para que você saiba o que você vai encontrar pela frente, caso você entre nesse meio aí da inovação tecnológica e esteja à frente de uma decisão dessa. Bom, o que é intensidade tecnológica? Intensidade tecnológica, eu tenho assim como um volume de tecnologia que uma área demanda, né? Algumas áreas demandam muita tecnologia, um crescimento muito rápido de tecnologia. Outras não, são bem tranquilas, né?
Por exemplo, tá aqui, eu coloquei uma lista aqui para vocês. O que seriam os setores de alta e de média, alta, baixa e baixa intensidade. Aí você dá uma olhada em alta intensidade. Os setores aeroespaciais, farmacêuticos, informática, eletrônica e baixa intensidade. Olha lá, reciclagem, madeira, papel, editorial, gráfica. Então, esses são os setores classificados pela OCDE. Vamos lá. Processo de inovação também está relacionado à localização geográfica de onde está o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Será que é mesmo isso? Olha lá na unidade. As instituições que trabalham em pesquisa e desenvolvimento têm que estar com um trabalho conjugado justamente com o setor produtivo, com a demanda. Quando você cria um ambiente propício a essa inovação, quer dizer, eu tenho as empresas interessadas, eu tenho o governo com as políticas de financiamento, né, de financiamento de pesquisa. E eu tenho a universidade fazendo o papel da pesquisa, da inovação, de produzir esse conhecimento. E coloco tudo isso numa região, então eu estou, na realidade, fazendo o que diz aqui, sistemas nacionais de inovação propõem exatamente isso. Né? Eu estou fazendo um sistema nacional de inovação, estou fazendo parte disso. O governo propôs que esses sistemas fossem criados com esse propósito de desenvolver uma região. Aí eu coloquei aqui uma figurinha para mostrar a vocês como elas estão relacionadas, né? Sistema educacional, sistema de crenças e valores, contexto regulatório macroeconômico, tudo isso, né, em um ciclo e incentivado pelo governo, né? Esse incentivo a gente vai ver na próxima unidade que a gente tem que colocar algumas perguntas. A gente vai fazer algumas perguntas na unidade 3, com relação a esse desenvolvimento para a indústria, né? Aguarde. Bom, por hoje é só, mas tem lá muito o que fazer no Moodle. Você vai fazer as atividades, ler o texto, né? Fala comigo lá pelo bate-papo ou pelo fórum. E na unidade 3, vocês vão ver outras coisas muito interessantes. Aguardem.